estamos aqui no Conexão X, estamos aqui com Eduardo Nunes. Ele é representante da Ubiose aqui no Brasil. E nós vamos entender hoje, no Conexão X, e nós queremos acreditar, sobre o governo oculto do mundo e a Fundação de Brasília. Todo o mistério que envolve a Fundação de Brasília, o nosso país. Tudo bem, Eduardo? Seja bem-vindo ao Conexão X. Muito obrigado pela oportunidade. Eduardo Nunes, você é da Eubiose, né? Sim, sim. E o Eduardo já veio várias vezes no nosso programa, em outras pautas, né? Eu queria te fazer uma pergunta. Brasília aconteceu por causa da iniciativa do ex-presidente JK, ou se tratou de um plano mais antigo? Sem dúvida, o Juscelino Kubitschek tem um grande mérito na construção de Brasília, mas é um projeto muito mais antigo. Desde a época do Reino de Portugal, quando o Brasil era uma província, que já se cogitava a mudança da capital para o interior, e dessa mudança a gente vê o próprio Marquês de Pombal, que teve um papel de reconstruir Portugal, devastado de sua capital para o sul com um terremoto. Ele mesmo já havia cogitado a possibilidade de uma mudança da capital do país para o interior. E aí foi passando, José Bonifácio Andrade Silva e a própria Constituição da formação da República Brasileira exigia a ideia, tinha a ideia de que a capital fosse para um local neutro, para o interior e para o oeste, para ajudar na ocupação do oeste. Depois de várias protelações, finalmente aconteceu, graças ao JK, que cumpriu uma promessa de campanha. Olha, eu acho que o JK, olha só, pessoal, no meu ponto de vista, devia ser algum intraterreno. É verdade que Dom Bosco já havia previsto a construção de Brasília ou não? Em 1883, Dom Bosco, na Itália, tem um sonho profético. Nesse sonho profético ele fala no paralelo de 15 e 20 graus, há de surgir uma cidade onde haverá de correr leite e mel, e a prosperidade, a paz mundial há de ser cultivada. E aí muitos atribuíram a interpretação dessa capital como sendo a Brasília, porque está dentro do paralelo de 15 e 20 graus. Ágata, o governo agartino tem a ver com essa fundação de Brasília, do seu ponto de vista? Olha, tem a ver, assim, quando você pensar no contexto histórico, mas um contexto histórico mesmo, assim, de algo da antiguidade, quando você vê que o mundo se transforma e vai perdendo aquela tenacidade de você buscar o verdadeiro Deus, o verdadeiro sabedoria, e aí os seres entram em ação discreta para que um grande plano seja executado para que reconstitua isso. Então, simbolicamente, nós estamos falando do Sol. Acho que aí já até tomo a liberdade de falar do que aconteceu no Egito, quando Amenófis IV assumiu o poder no Império Egípcio, e ele constituiu, em um curto período de tempo, 4, 5 anos, a mudança da capital para uma cidade projetada, com um lago artificial, com vários prédios em evocação ao Sol, que era o deus Atom. E aí fundou a cidade Aquetaton, que é o horizonte do Sol. As características com que Brasília foi fundada, elas são muito parecidas com o que aconteceu com Atom. Primeiro, o próprio aspecto físico do Juscelino Kubitschek, a beleza física do Juscelino Kubitschek, aquela atitude positiva, carismática dele, só em observar as imagens, o busto do Akhenaton, ou Conaton, há uma semelhança entre um e outro. Então, olha que interessante. Em 4, 5 anos de gestão, tanto Juscelino Kubitschek como Conaton conseguiram construir uma capital. Em ambas as cidades, houve evocação ao Sol. Se você observar, o dia 21 de abril, que foi a data da fundação de Brasília, que é também o aniversário de Roma, que foi uma outra cidade que na história do planeta representou muito, com o papel do Império Romano em fundir ideais cristãos, com sabedoria até do Oriente, até do budismo, para levar o mundo afora com um império poderosíssimo, estava tudo centralizado em Roma. E aí você vê que Brasília é uma cartada de várias pessoas que querem o bem do planeta. Portanto, o governo oculto do mundo. Governo oculto positivo, hein, pessoal? Porque tem muitas pessoas que falam do governo oculto negativo. Vamos deixar isso claro, né, Eduardo?
Como eu falei, as ações são discretas, as ações é para que o ser humano evolua, ganhe consciência e a cada patamar de consciência que você ganha, realizações que hoje, antigamente a gente poderia dizer que era um passe de mágica, não será um passe de mágica, será a realidade. E qual o destaque da simbologia da capital em sua bandeira, oi brasão? O que significa Ventures Ventes? Se vermos no brasão do Distrito Federal, há um Pilotes e há o mote Ventures Ventes, que significa aos ventos vindouros. Então, aí já você vê que o Pilotes já é uma iniciativa inovadora, porque pelas regras da heráldica, a imagem do Pilotes, né, não cabe na regra heráldica. Teria que ter um escudo ibérico, teria que ter algum símbolo que respeitasse as regras heráldicas. E nisso, o brasão de Brasília atropelou as regras heráldicas e inovou. E ao inovar com o símbolo, com essa imagem, ele procura visualizar o futuro. E aí o Ventures Ventes reforça essa ideia aqui, aos ventos vindouros, né? Agora, se você olhar a bandeira do Distrito Federal, ela é interessante. Primeiro que ela tem uma cor branca, que já é a cor da multiplicidade, a cor que aceita todo mundo. A junção das cores do arco-íris resulta o branco, né? O verde, que é uma cor que nos evoca o futuro, nos evoca a preservação do meio ambiente, e na nossa bandeira nos evoca os valores portugueses, a Casa de Bragança, o lado monárquico que fundou essa nação. Então, você vê um elo entre o passado, o presente e o futuro. Simplesmente olhando o verde, você tendo consciência dessa história rica que está por trás do Brasil, está por trás de Portugal, está por trás das nações que construíram o mundo como nós conhecemos. Hoje o adolescente tem acesso a um iPhone, ele não tem ideia do sacrifício e da vitória da humanidade em a gente dispor dessa tecnologia hoje, né? E tudo isso veio coordenado. Aí na bandeira você vê uma cruz centrífuga e que mostra aquela ideia de consciência de uma capital federal. E olha que interessante, e a capital está bem no centro do país. Interessante. Então você vê, o comando que sai de Brasília vai para o norte, sul, leste, oeste, vai para todos os cantos. Então, por aí a gente cruz, já vê que o elemento sagrado da cruz. O Brasil tem um papel fundamental no planeta nesse momento. E qual o mistério, Eduardo, que tem em Brasília sobre as questões de instituições espiritualistas que estão em toda a volta de Brasília? A formação geológica do Planalto Central indica que é uma das regiões mais antigas habitáveis do planeta. O cristal que se formou no Distrito Federal indica que por muito tempo não houve mar, sempre teve condições de alguém ir lá e habitar. E olha que esse planeta passou por várias transformações, os geólogos que o digam, né? E nós que estamos sofrendo com a seca que reflitamos sobre isso, né? Então, o cristal ele atrai energia. Então, muitas instituições espiritualistas atribuem a isso. O próprio fato do Brasil ganhar relevância no contexto mundial faz com que Brasília também ganhe relevância, por ser a capital de um país relevante, e, consequentemente, as instituições passam a perceber que essa cruz que está na bandeira é benéfica para a sua instituição também. Então, a ideia do centro, que irradia poder, que irradia luminosidade, funciona também para as instituições. Mas aí vem um outro aspecto, que é esse aspecto das correlações egípcias, a evocação do sol, ou seja, você perceber que Brasília ela é uma cidade planejada com uma cruz que fundou, fez o seu traço inicial, e depois você fez uma asa que é coincidente com a asa de Osíris, de Horus, ou seja, você vê a divindade egípcia sendo discretamente apresentada no plano piloto. Você está gostando aí, né? Você está gostando, né? Agora vamos saber do Eduardo, qual é o papel oculto dessa capital? Da nossa capital, né, pessoal? É construir o futuro. E construir o futuro de maneira sustentável. E o que é o sustentável? É a paz, é o comércio justo, é a ética, é a consciência que vai ganhando em que você se preocupa com o cidadão, você se preocupa com esse planeta, que é um ser vivente.
E quando você ganha uma relevância nisso, a prosperidade há de surgir naturalmente, sem aquela ganância, eu quero ficar milionário, não, as coisas vêm naturalmente, o mundo se desenvolve, o planeta se desenvolve, e aí o sonho jesuítico, o sonho cristão, o sonho espiritualista do mundo inteiro se materializa, ou seja, construir o paraíso na Terra. Tem duas perguntas aqui que ficaram no ar e eu tenho certeza que nosso telespectador quer saber. Ele falou de seres que vieram, símbolos solares. Seria Sírios esse símbolo solar? Esses seres vieram de lá? Olha, um dos educadores, os manus educadores da civilização egípcia, né, Hermes, ele falava assim que o que está em cima é como o que está embaixo. Se você quer materializar algo de superior, você tem que estar alinhado com o que está em cima, ou seja, com as estrelas. E o que está embaixo acaba se alinhando automaticamente. Então, a menção à estrela Sírius é como se você entrasse em harmonia com o ritmo da natureza. E ao entrar em harmonia com o ritmo da natureza, você começa a vencer os obstáculos que a natureza bruta impôs à civilização. Ou seja, nós estamos falando de tecnologia, nós estamos falando em vencer a agricultura, a medicina, instituir um sistema econômico, um sistema de sinarquia, um sistema político que faça as coisas funcionar. A inspiração na estrela Sírius é o suficiente. Pode ser que tenha surgido ou não. Tá gostando, né? Edu, gratidão. Eu gostaria que você passasse seus contatos aí e participasse mais vezes do Conexão X, né? Você tá gostando, né? Passa seus contatos para o nosso pessoal. Bom, meu e-mail é encarvalho@ig.com.br e meu celular 11 de São Paulo, 988-637878. Tá vendo? Tudo tá ligado. Extras e intras estão aqui e no agora.